Texto, Efésios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 12. Assim diz o texto sagrado. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, onde nós temos a oportunidade de estarmos na Tua presença, prestando culto e dando a honra, no qual somente ao Teu nome é devido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa-me como instrumento Teu, para edificar a Tua igreja, para levar a Tua igreja a entender os Teus propósitos sobre ela. Que eu seja um vaso de barro, um instrumento Teu, para edificar o corpo de Cristo aqui reunido. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, em uma leitura assim rápida, nós podemos perceber que existe uma divisão aqui no livro, do capítulo 1 ao 3, e do capítulo 4 até o capítulo 6. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos que Paulo ele desenvolve o propósito eterno de Deus em relação ao homem, no qual ele mostra que esse homem foi predestinado por ele, foi eleito por ele, antes mesmo da fundação do mundo. E em Jesus Cristo, esse homem se reconciliou com Deus, em virtude da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi pela graça que o homem ele foi salvo, foi redimido, ele se reconciliou com Deus. E essa reconciliação foi para com os gentios e também para com os judeus, formando então um corpo, trazendo a paz entre os dois, entre os judeus e gentios, e também a paz para com Deus. Jesus Cristo, então, ele morreu para que a igreja fosse estabelecida, para que essa nova comunidade, o corpo de Cristo, pudesse estar cumprindo os seus propósitos, fosse reconciliada com ele. Aqui, a partir do capítulo 4, nós vemos que Paulo, ele traz exortações para que essa nova comunidade, a igreja, o corpo de Cristo, pudesse estar cumprindo padrões conforme ao reino que ela agora pertence, ao senhorio no qual agora ela deve se sujeitar. O estilo de vida dela deve ser em conformidade com os padrões de Jesus Cristo. Paulo, ele passa agora a mostrar aquilo que Deus fez para aquilo que nós devemos fazer. Ele passa da doutrina para o dever, ele passa da teologia para a prática. Nos 3 primeiros capítulos, ele mostra o que Deus ele fez em relação à igreja. Agora, do capítulo 4 até o capítulo 6, ele nos traz os deveres, as exortações, a prática de como nós devemos viver enquanto igreja de Cristo. Aqui no capítulo 4, do 1 ao 16, e também do capítulo 7 de João, do Evangelho de João, são os 2 textos na Escritura Sagrada, onde nós vemos que trata sobre a unidade da igreja com mais eloquência. Esse texto, então, capítulo 4, do 1 ao 16, ele fala sobre a unidade da igreja. Essa igreja, composta de judeus e gentios, essa igreja formada por pessoas de diversas nacionalidades, raças,
idade, sexo, condições sociais diferentes, essa igreja agora, ela deve estar unida em Cristo Jesus. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, Paulo ele já mostrou sobre essa unidade, mas ele falou tendo como base a Trindade. Aqui do verso 7, até o verso 12, ele continua falando sobre a unidade, mas agora na perspectiva da diversidade dos dons. Esta igreja ela é capacitada para exercer o seu ministério, tendo então diferentes dons, e esses diferentes dons faz com que ela se torne uma igreja mais unida. Vamos aqui então ver a partir do verso 7, onde ele diz: mas a graça. O autor aqui da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, então ele chama aqui dos dons como graça. Ele diz que essa graça, os dons é chamado de graça, mostrando que ao nós recebermos os dons, ao nós sermos capacitados por Deus para o serviço, isso não é resultado de mérito, isso não é resultado da nossa capacidade, é graça de Deus. Deus, pela tua benevolência, pela sua graça, pelo favor no qual nós não merecemos, Ele outorga a nós esta graça, ou seja, esses dons. Ele mostra então que os dons são graça de Deus. Ele continua dizendo no verso 7: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Esses dons, no qual é chamado aqui de graça por parte de Deus, é dado a cada um de nós. O que se aprende acerca disso? Que cada um de nós tem pelo menos um dom. Ninguém na igreja pode dizer que não pode servir, que não pode trabalhar, que não tem qualidade ou capacidade para fazer algo, visto que todos nós temos pelo menos um dom. Olha o que ele diz aqui no verso 7: foi dada a cada um de nós. Foi dada a cada um de nós. Cada membro, cada parte do corpo de Cristo tem pelo menos um dom. E esses dons ele foi dado para capacitar a igreja para exercer o seu ministério, para servir. Então todos nós, sem exceção, temos condições de estarmos desenvolvendo ministérios dentro da igreja, poder servir o corpo de Cristo, poder auxiliar no crescimento, na edificação, no fortalecimento do corpo de Cristo, visto que todos nós temos pelo menos um dom. Ele continua dizendo: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quando ele fala segundo a medida do dom de Cristo, nos mostra que é Cristo quem dá os dons aos membros, à igreja, e segundo a sua vontade, segundo a sua medida, segundo o seu querer. Então, pode haver a possibilidade de um membro da igreja ter mais de um dom. A pessoa, ela pode receber 2, pode receber 3, ela pode ter múltiplas funções dentro da igreja. Isso é de acordo com a medida do dom de Cristo, de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com o coração de Jesus. Ele pode então dar mais de um dom. Os dons eles são dados à igreja. Todos nós temos pelo menos um dom, mas existe a possibilidade de alguém ter mais de um dom dentro da igreja. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O verso 8: por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O que Paulo ele nos ensina aqui, que o doador dos dons espirituais é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ascendeu aos céus como vencedor, está à direita de Deus. Ele
é o próprio Senhor Jesus Cristo que então capacita, que qualifica, Ele como cabeça da igreja, Ele que dá dons à igreja. Verso 8: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quando ele diz que levou cativo aqui o cativeiro, ele está se referindo aos principados, aos potestades, às hostes espirituais da maldade, nas quais foram vencidas ali na cruz do Calvário. Jesus, na cruz do Calvário, ele derrotou, ele destronou, ele desarmou as potestades e os principados. Ele os expôs aos vitupérios, ele pisou na cabeça da serpente, ele derrotou a Satanás, a antiga serpente. Ele, ao subir aos céus, ele levou cativo, ele levou prisioneiro, levou derrotado, levou destronado ali os principados e as potestades. Podemos ver isso aqui no capítulo 1 de Efésios, o verso 20 e o verso 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja. Jesus, ao ressuscitar, ele está agora à direita de Deus Pai, acima de principado, de potestade, de toda a hoste espirituais da maldade, e sujeitou todas as coisas. Todos os espíritos malignos estão sujeitos a ele, está debaixo dos seus pés. Colossenses, capítulo 2, o verso 15, diz: e destronando, seria os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Verso 8 então diz: por isso diz, subindo ao alto, Jesus, quando ascendeu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Ele então destronou, ele derrotou, ele desarmou principados e potestades. E o final do verso 8 diz: e deu dons aos homens. Paulo, quando ele fala aqui que Jesus Cristo ele deu dons aos homens, ele está fazendo uma citação do Salmo 68, verso 18, e ele está aplicando então esse versículo, Salmo 68, verso 18, a Jesus Cristo, a fim de mostrar que Jesus Cristo ele recebeu o Espírito Santo e ele deu o seu Espírito, deu o Espírito Santo ao seu povo, a fim de que a lei de Deus fosse escrita nos corações dos homens, e ela fosse ensinada através dos pastores que ele mesmo elegeu. Vejamos então o Salmo 68, verso 18, onde diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Ele faz uma referência então desse salmo e aplica a Jesus Cristo, no qual então ele deu dons aos homens. Olha aqui o verso 11, Efésios capítulo 4, verso 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele que subiu aos céus, ele destronou a Satanás. Ele diz aqui o verso 8: subindo ao céu, levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens. Continuando aqui o verso 9: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Entendemos que a descida de Jesus Cristo às partes mais baixas da terra está se referindo aqui à sua encarnação. O mesmo que subiu, o mesmo que ascendeu aos céus, o mesmo que ressuscitou e está hoje à direita de Deus,
ele antes havia descido à terra. Diz respeito então à sua encarnação. Nós podemos entender isso tendo como base João, capítulo 3, o verso 13. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, quando ele diz aqui no verso 9, ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então, descido às partes mais baixas da terra, diz respeito à sua condição de humilhação. As partes mais baixas da terra, não está fazendo aqui uma referência ao inferno, não está fazendo aqui uma referência ao Hades, mas está fazendo uma referência à sua condição de humilhação. Ele desceu às partes mais baixas da terra, no sentido que ao ter se encarnado, se feito homem, ele se fez um servo, e na condição de servo, ele foi o servo sofredor, ele foi o servo que morreu na cruz do Calvário. Então, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, diz respeito à sua encarnação, mas a sua encarnação na condição mais baixa possível, numa condição de humilhação, na condição de servo, e um servo sofredor, e morreu então na cruz, sendo humilhado, escarnecido. Essa é uma forma de Paulo mostrar que ele desceu às partes mais baixas da terra. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido, tinha então se encarnado na condição de homem, se humilhou, então nas partes mais baixas da terra. O verso 10, ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo, ele tem em mente a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo, e nessa condição de ser exaltado à direita de Pai, ele está numa condição de autoridade, de supremacia, ele está numa condição de Senhor, onde ele sujeita, onde todas as coisas estão sujeitas a ele, está debaixo dos seus pés. Cristo, ele desceu à terra, é o mesmo que subiu acima dos céus, para que todo o universo, de alto a baixo, pudesse se submeter ao seu senhorio. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que está mostrando aqui o verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele estava nas partes mais baixas da terra, uma condição de humilhação, de servo sofredor, mas ele também subiu aos céus, exaltado à direita de Deus, e nessa condição de autoridade, de supremacia, ele é o cabeça da igreja e é o Senhor sobre todas as coisas, cumprindo tudo, sendo o Senhor do universo. O verso 11, esse Senhor absoluto, o Senhor Jesus Cristo, está assentado, vencedor, que levou cativo o cativeiro, que está à direita de Deus Pai. Diz aqui o verso 11, Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo deu, Ele é quem dá. É Jesus que outorga a sua igreja, o Espírito Santo, tanto para habitar na igreja, como também é Ele que dá dons à igreja através do seu Espírito, para que a igreja seja edificada. E é Ele mesmo que dá.
é o Senhor Jesus Cristo que ortoga. E aqui, em relação a esse texto, nós vemos que ele ortoga dons em forma de homens. Ele dá dons à igreja em forma de homens. É o que ele vai ver aqui no verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. São dons em forma de homens. Um para apóstolos. Quando ele está falando assim sobre esses apóstolos que foram dados à igreja, ele está se referindo a um grupo seleto. Primeiro, aos 12 apóstolos que Jesus nomeou. Mateus, capítulo 12, do verso 2 ao verso 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Elebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Quando ele fala sobre os apóstolos, se está referindo a esses 12, está se referindo também a Matias, que substituiu a Judas, que traiu a Jesus. Nós podemos ver em Atos, quando ele diz aqui, Atos capítulo 1, deixa eu ver aqui, capítulo 1, verso 26, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. E ele também está se referindo a Paulo como o último apóstolo. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos, a qual Jesus ele deu para a igreja em forma de homens, só está se referindo a esses, ao colegiado dos 12 apóstolos, a Matias, que substituiu a Judas Iscariotes, e também a Paulo, como por um abortivo, o último apóstolo. Esses apóstolos, eles foram pessoalmente escolhidos e autorizados por Jesus Cristo como testemunhas oculares de sua ressurreição. Atos, capítulo 1, o verso 21 e o verso 22 diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que se entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 1 Coríntios 9, verso 1. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? O que as Escrituras nos ensinam? Que uma das credenciais para ser então apóstolo, segundo esses dois textos que nós lemos, Atos e Coríntios, é ter visto ao Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das credenciais para o apostolado, ter visto o Senhor Jesus Cristo. Esses apóstolos, escolhidos então por Jesus Cristo, eles são o fundamento da igreja e os meios da revelação de Deus. O capítulo 2 aqui de Efésios, o verso 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os apóstolos então, através deles, a igreja é edificada, através dos seus ensinos. Capítulo 3 de Efésios, o verso 5, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Característica então de um apóstolo: ter visto ao Senhor Jesus Cristo ressurreto. Eles, outra característica, é através deles que a igreja é edificada. Eles colocaram as bases, o fundamento para que a igreja fosse então instruída, ou seja, os escritos do Novo Testamento.
outra característica do apostolado: Deus confirmou a sua palavra através deles, com sinais, milagres e maravilhas. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Como Paulo estivesse falando à igreja de Corinto, defendendo ali o seu apostolado, ele diz: uma das credenciais da prova, o que mostra como sinal que eu sou apóstolo, foram os milagres, as maravilhas e os prodígios que eu manifestei entre vocês. Hebreus, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Os sinais dos apóstolos, os milagres, as maravilhas no qual eles faziam, estava ali testificando que a palavra no qual eles pregavam era então revelação de Deus. Por isso é que os escritos deles são o fundamento da igreja. Diante disso, nós afirmamos que não há apóstolos em nossos dias. Esses que se auto-intitulam como apóstolos, eles não têm as credenciais do verdadeiro apostolado. Eles não podem reivindicar para si algo que não lhes cabe. Eles são embusteiros, eles são falsos nas suas afirmações, eles não têm base bíblica para alegarem que eles são apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram apenas aqueles que fizeram parte dos 12, Matias, que substituiu a Judas, e por fim o apóstolo Paulo. São esses os únicos apóstolos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui no verso 11: e ele, o Senhor Jesus Cristo, ele deu dons à igreja, dons em forma de homens. Ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. João Batista, ele é o divisor de águas entre os profetas do Velho Testamento, no qual eles poderiam dizer: assim diz o Senhor, e tudo quanto eles proferiam, assim, tudo quanto eles pregavam, colocavam, era Deus falando através deles, e eles então diziam: assim diz o Senhor. Não há mais profetas, à semelhança do que nós tivemos no Velho Testamento. Nós vemos que o divisor de água entre os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento está em João Batista. O que nós temos no Novo Testamento são então homens que pregam a palavra em nome do Senhor. Todo aquele que usa o púlpito e elucida o texto e faz com que a igreja aprenda o que já foi aqui ensinado, o que já foi escrito, que faz com que as escrituras sejam elucidadas, tenham compreensão, e ele então prega a palavra de Deus, ele prega em nome do Senhor. Esses então são os profetas do Novo Testamento. Não são propagadores de uma nova mensagem, eles não têm uma nova revelação, mas eles ensinam o que já foi deixado por nós, que são 66 livros, que são as escrituras sagradas. E esse divisor de água está entre João Batista, ele que mostra como o último profeta. Mateus capítulo 11, verso 13 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11, verso 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João tivemos profetas que poderiam dizer: assim diz o Senhor. Depois de João
nós não temos mais profetas que podem dizer assim diz o Senhor, mas eles pregam em nome do Senhor, ou seja, ao ensinar as escrituras sagradas, ao proferirem sermões expositivos que eles citam o texto sagrado, eles falam em nome do Senhor. Eles não têm uma nova revelação, mas ele nos revela, nos elucida, nos faz com que entendamos o que já nos foi deixado, que é a base, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 3 diz: mas o que profetiza, fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que prega, o que profetiza, o objetivo então é edificar, exortar e consolar a igreja através da revelação que já por uma vez por todas nos foi dada. Assim está em Judas, por uma vez por todas já nos foi dada. Não existe uma nova revelação, não há ninguém que possa outorgar com arrogância e dizer assim diz o Senhor. Não há mais profetas em nossos dias. Atos capítulo 14 verso 32 diz: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Ou seja, eles somente ensinavam as escrituras sagradas. E esse que fala em nome do Senhor, ele pode ser um profeta desde que ele pregue com exatidão a palavra de Deus. Continuando aqui o verso 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas. O verbo evangelizar é frequentemente empregado para descrever a divulgação do Evangelho. Desta forma, então, entendemos que todos nós, todos os membros, eles são chamados para apregoar, para comunicar as boas novas. Todos nós somos evangelistas, todos nós somos convocados para cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo, que está em Marcos, capítulo 16, o verso 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos nós somos convocados para anunciar as boas novas, para falar de Jesus Cristo, para sermos a luz do mundo, para então falar acerca do plano de Deus para o homem, resgatando as pessoas do inferno através da bendita palavra do Senhor. Nós somos instruídos a pregarmos o Evangelho, nós somos exortados pelo Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho. Todos nós temos essa ordem, essa incumbência. Mas é bem verdade que existe o dom de evangelista. O dom de evangelista é a capacitação no qual Deus ele dá para alguns, no qual ele tem mais facilidade de falar acerca do plano de salvação. Ele consegue com mais facilidade atrair pessoas a Jesus Cristo. Ele consegue com mais tranquilidade, com mais intrepidez, anunciar o plano de salvação. São pessoas específicas que têm esse dom de evangelista. Mas não obstante nós não termos o dom de evangelista, todos nós somos convocados e exortados para evangelizar, para pregar o Evangelho. O verso 11 continua: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastores e doutores. Uma vez que é feita aqui uma citação em conjunto na expressão e outros para pastores e doutores, é possível que estes sejam dois nomes para o mesmo ministério, visto que todo pastor ele edifica a igreja através do ensino, através da pregação. Então, uma das características do pastor é o ensino. Ele tem que ser um doutor, ele tem que ser um mestre, ele tem que ensinar a igreja. Essa é a base do seu ministério. Provavelmente Paulo está se referindo aqui, pastores e doutores, como sendo o mesmo dom, o mesmo ministério para a mesma pessoa.
um pastor que tem a incumbência de estar ensinando a igreja através do seu ensino. Nós entendemos então que todo pastor deve ser um mestre, deve ser um ensinador, ele deve estar edificando a igreja através do ensino. No entanto, é bem verdade que pode haver pessoas que tenham dons de mestres, mas não necessariamente a pessoa que tem o dom de mestre, ele venha a ser um pastor. Mas todo pastor necessariamente tem que edificar a igreja através do ensino. Vejamos, Atos capítulo 20, o verso 28 diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar, para alimentar, para edificar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Apacentar é, no sentido aqui, alimentar, é cuidar, é edificar, é fortalecer. E isso o fazemos através do ensino da palavra. Continuando aqui no verso 12, então, o Senhor Jesus Cristo, ele subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, tem autoridade sobre todo o universo como Senhor absoluto. Ele então levou cativo o cativeiro, ele destronou, ele derrotou, ele desarmou a Satanás, e nessa condição de Senhor, ele deu dons à igreja em forma de homens. Ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu evangelistas, ele deu pastores e doutores. Aqui no verso 12, ele começa a mostrar o porquê dele ter dado então dons em forma de homens à igreja. Qual a finalidade, qual o propósito dele dar então aqui esses ministérios à igreja? O verso 12, ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O propósito imediato de Cristo em dar pastores e mestres à sua igreja é, através do ministério da palavra exercido por eles, equipar, aperfeiçoar, fortalecer os meios nos seus vários ministérios. O pastor então, ensinando, edificando, equipando a igreja ela é aperfeiçoada, ela é fortalecida. Ele dá o contexto aqui imediato, né? Ele dá, e outros para pastores e doutores. Ele dá então pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que nós entendemos é que o pastor ele não pode monopolizar todo o ministério da igreja, mas ele tem que equipar a igreja para que todos possam exercer o seu ministério. Entenda que a palavra aqui, ministério, não está se referindo ao pastor, mas a palavra ministério aqui está se referindo aos santos. Olha o verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Os pastores são dados à igreja, esse pastor então equipa, ele fortalece, ele ensina, ele edifica a igreja. Esta igreja, ela é então aperfeiçoada, e ela, ao ser aperfeiçoada, ela exerce os seus ministérios. Lembrando que cada um de nós tem pelo menos um dom. A cada um de nós foi dado pelo menos um dom, e os dons ele foi dado à igreja para o serviço. Dons, eles não são dados para que nós venhamos esconder, para que nós venhamos nos autopromover, mas os dons, eles são dados para servir a igreja. E todos nós então, tendo um dom e sendo aperfeiçoado pelo ensino da palavra dos pastores mestres, nós temos que exercer o nosso ministério dentro do corpo de Cristo.
Entenda, existe um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele deu dons em forma de homens, pastores, mestres para a igreja. E nós temos sido abençoados aqui com pastores e com mestres. Esses pastores e os mestres que aqui estão, eles têm aperfeiçoado, ele tem equipado, ele tem fortalecido, edificado o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, que temos que exercer os nossos ministérios. Todos nós temos um ministério dentro da igreja, e temos então que cumprir as nossas funções. Nós não somos chamados somente para nos assentarmos nos bancos da igreja e estarmos somente nos engordando. Não, nós somos chamados para exercer ministério dentro da igreja. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 13. É um texto longo, mas é importante que nós venhamos ler. Primeiro Coríntios 12, o verso 13, até o final do capítulo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos selados, nós somos habitação do Espírito Santo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Verso 14, 1 Coríntios 12, verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus, Ele colocou cada um no corpo da igreja como Ele quis, de acordo com a soberania dEle. Talvez você seja orelha, talvez você seja pé, talvez você seja ouvido, mas você é importante dentro do corpo de Cristo, e você tem o seu ministério, e esse ministério no qual você tem, foi Deus quem te deu, conforme Ele quis. Verso 19, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ninguém pode se sentir humilhado pela condição que tem, porque os membros que nós achamos de menor função, eles são os mais honrados, e todos eles são necessários dentro do corpo de Cristo. De uma certa forma também, ninguém pode se ensoberbecer por ter mais que um dom, ou por se achar melhor que o outro, porque se ele tem algo, não foi em virtude da sua capacidade ou qualidade, foi porque Deus o quis, e o mesmo Deus que dá, Ele pode tirar, porque Deus, Ele resiste aos soberbos. Então, na verdade, não pode haver vaidade dentro da igreja, mas sim a consciência que o que nós temos foi nos dado da parte de Deus, conforme Ele quis, e nós, como parte do membro do corpo, nós temos que exercer as nossas funções. O ouvido, ele tem que escutar bem, os olhos têm que ver bem,
O nariz ele tem que ter um olfato apurado. Todos nós temos que exercer os nossos dons. Foi-nos dado dons dentro do corpo de Cristo. Ele continua então no verso 24, 1 Coríntios 12, verso 24: porque o que em nós são mais nobres não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja meramente apóstolos, e aqui é um paralelo ao texto de Efésios, e uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nós vemos aqui que todos nós temos dons, todos nós fomos capacitados, qualificados por Deus, dentro do corpo de Cristo, e somos chamados para exercer o nosso ministério. No verso 12, Paulo então ele começa no verso 12, voltando aqui para Efésios 4, o verso 12. No verso 11, ele dá dons em forma de homens, um objetivo no qual ele dá esses dons em forma de homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos. No contexto imediato, ele está se referindo aos pastores doutores, que então aperfeiçoa, que equipa, que qualifica os santos, com o objetivo de eles serem equipados para exercerem o seu ministério. Você tem um ministério dentro do corpo de Cristo, você tem um dom no qual ele foi dado pelo Espírito Santo, você tem a qualidade, a capacidade, e você tem então que exercer este dom, exercer o seu ministério dentro da igreja. Você não pode se eximir de fazer a sua função, porque caso você o faça, você está prejudicando os demais que fazem parte do corpo de Cristo. Finalizando aqui no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os membros equipados e exercendo os seus ministérios, eles edificam o corpo de Cristo. Quem edifica o corpo de Cristo são os membros exercendo os seus ministérios. Olha o final do verso 12: para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Quem edifica o corpo de Cristo são os membros que exercem o seu ministério. Nós temos vários departamentos aqui na igreja. Departamento de homens, o líder então do departamento de homens, ele ao ensinar, ao ajudar os homens, ele então edifica os homens. Nós temos departamento de senhoras, ela ao fazer as suas reuniões, ao chamá-las para orar, a dar a sua meditação, ela edifica então o corpo de Cristo. Nós temos aqui professores de escola dominicais, cada um nas suas salas, jovens, crianças, adultos, adolescentes, eles ensinando, desenvolvendo o seu ministério, está aqui edificando o corpo de Cristo. Você quando faz uma visita a um membro, e ali o consola, e ali dá uma palavra, e ali dá uma edificação, você está também exercendo o seu ministério. Todos nós somos chamados para trabalhar dentro do corpo de Cristo. Esses dons
são tão benefícios para aqueles que exercem o seu ministério com fidelidade, quanto para aqueles que recebem, pois a igreja torna-se cada vez mais saudável e madura. Quando nós exercemos, quando nós colocamos em prática, quando nós dizemos a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Concluindo, é Cristo que glorifica, é o Cristo glorificado que outorga dons à sua igreja. Os dons são muito diversos no seu caráter. Os dons de ensino são os dons primordiais, porque o que mais edifica a igreja é a doutrina. Então, quando Paulo ele fala lá em Coríntios, procurai o melhor dom, que você possa orar pedindo que Deus te dê o dom de ensino. Quanto mais você for hábil para lecionar, para poder discipular alguém, para poder levar alguém ao crescimento, esse é o dom que mais edifica, é o dom de ensino. O propósito dos dons é equipar o povo de Deus para exercer os seus ministérios e assim edificar o corpo de Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, a Ti, que todas as verdades que nós temos aprendido acerca da Tua palavra nos leve a exercer os nossos ministérios, a cumprir os nossos propósitos, a fazer com que a Tua igreja ela seja abençoada através da vida de cada membro em particular. Que nós, ó Pai, não venhamos, ó Pai querido, dar desculpas para não exercer a obra no qual o Senhor tem nos dado, visto que nós somos equipados pelo Senhor, e ao assim ser, que possamos, ó Pai, edificar uns aos outros. Abençoa, Pai, o Teu povo. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.